Aquilo que vos quero, em poucas palavras, aqui dizer tem a ver com as notícias desta criança, Valentina, que infelizmente apareceu morta. Foi descoberta principalmente, segundo as notícias se sabe, pela narração de um dos irmãos. E quero-vos falar não da questão dos pais, ou seja, do pai e da madrasta, mas quero-vos falar da questão da proteção. A Constituição e a Lei de Proteção de Menores, a Lei 147 de 99, de 1 de setembro, vem exatamente instituir um regime de proteção que deveria ter funcionado. Ou seja, uma criança não só deve ser protegida pelos seus pais, mas na ausência desta proteção, temos exatamente aqui a proteção da criança pelo Estado. Ninguém é escrutinado sobre a questão de se é bom o pai ou se é bom o padrasto ou madrasta. No fundo, o que existe para a adoção, em que há um exame dos futuros pais adotivos, em relação aos pais biológicos, não existe essa situação. E então, temos no fundo o Estado, através desta lei, em que a criança está protegida pelo Estado por essa regulamentação, o 147/99, como vos disse. Temos aqui, portanto, a possibilidade de afastar o perigo em que se encontra a criança, proporcionar à criança condições que lhe permitam proteger e promover a sua segurança, a saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral, e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de quaisquer formas de exploração ou abuso. Portanto, se as coisas funcionassem como deve ser, e como está regulamentado, e bem regulamentado, teríamos, portanto, os pais sob uma situação de vigilância. Segundo as notícias, e estou aqui a falar não por causa do processo em si, não por causa da apreciação que vai verificar-se e que vamos assistir nos próximos tempos em sede de processo criminal contra o pai e contra a madrasta. Vamos, portanto, aqui nesta pequenina deambulação sobre o tema, pegar mais da questão da proteção da criança que falhou em relação ao Estado. O Estado não vai ser julgado criminalmente, não vai ninguém pronunciar-se se devia ter feito mais do que aquilo que fez. O Estado não está no banco dos réus. Só que, só melhor opinião, deveria estar. Deveria estar porque falhou mais uma vez. E recordo-me do processo da Isabela Nardolo de São Paulo, em que a pequenina foi atirada de um prédio em São Paulo pelo pai e pela madrasta, atirada do 6º andar para a rua. O pai apanhou 32 anos de prisão, saiu há pouco tempo, isto foi em 2009, salvo erro. A madrasta 25, 26 anos de prisão, mas o Estado não foi julgado. Na nossa modesta opinião, aqui o Estado também é um dos causadores desta morte. Devia lá ter estado, não esteve. O processo foi arquivado, não devia ter sido. Será que houve apenas uma negligência, houve apenas um descuido de quem o devia ter feito? Sou sincero, da minha experiência, penso que se repetem muitos casos destes, porque o sistema funciona, só que muito deficitariamente. É um sistema de vigilância
em que burocraticamente as coisas estão lá e estão a ser feitas como deve ser. Ou seja, eu não posso culpar aquela assistente social, aquela psicóloga, eu não os posso culpar por negligência. Eu posso culpar o sistema que não está a funcionar como deveria ser. Porque se o sistema funcionasse como a lei diz, a criança ainda hoje estaria a brincar. O sistema tem que funcionar não de forma burocrática, mas de forma emotiva. De forma que a situação tem que ser resolvida. Temos casos, por exemplo, como na Suíça, em que os imigrantes portugueses se queixam de que são demasiado exigentes. Precisam de um quarto para cada criança, tantos metros quadrados. Há uma exigência se a criança está muitas horas sozinho. Mas mesmo assim, na Suíça também houve uma situação há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, de uma criança que também veio a falecer. O que eu estou aqui a dizer é que os sistemas mais perfeitos também falham. O problema é que aqui estamos a falhar demais. Ou seja, as comissões de proteção de jovens e crianças em perigo, CPCJs, não só não estão a fazer tudo o que devem, como estão a fazer burocraticamente tudo aquilo que são obrigadas a fazer, mas não fazem o resultado, é aquilo que se exige. Ou seja, eu tenho os meios que podem ser pagos, que realmente não são os melhores, mas não tenho os resultados que preciso, que é evitar as mortes das crianças. Estamos sempre muito preocupados com a violência doméstica, e muito bem, mas estamos pouco preocupados com as pequenas crianças que não têm capacidade de defender, não têm capacidade de pedir uma casa de abrigo para elas, sozinhas, por exemplo. Há meios, mas o fim não está a ser atingido. Uma outra coisa que queria falar é que muitas vezes o juiz que está com o processo de responsabilidades parentais, a tendência é ficar, portanto, a questão partilhada, ficar os 15 dias com o pai, os 15 dias com a mãe, ou 8 dias com o pai, 8 dias com a mãe, porque isso vai fazer com que se reduza a litigiosidade, portanto, os conflitos entre ambos, no que tem a ver com rendimento. Não há regras. Na minha opinião, não há regras. Cada caso é um caso e o juiz não pode, por simplesmente ser a solução menos conflituosa, resolver o caso assim. E é aí que CPCJs, tribunais, autoridades e vizinhos devem atuar. A última palavra é exatamente a questão dos vizinhos. Cabe aos vizinhos a grande intervenção, que às vezes é ingrata, porque estamos a defender a criança. E a criança é dos outros. Mas cabe ao vizinho atuar quando é preciso. E eu apelo exatamente aqui, e eu termino assim, apelo que o vizinho não se demita das suas funções de proteger um menor, proteger uma criança que sabe que está a sofrer e que depois, se as coisas acontecem, vai gritar: és um vigarista, és um malandro, mas quando lá estava para ajudar a criança, não ajudou. Ajudem a criança.